o início da minha busca e do meu entendimento com os chakras, né? Eu devia ter mais ou menos uns 5 anos, 4 anos e pouco, quando eu comecei a ver, eram pontos de luz nas pessoas, mas eu também eu via aquilo e eu não dava a importância que depois eu adquiri conforme eu fui aprendendo algumas coisas. E eu morava em Manaus e eu me lembro do corredor da casa em que meu pai havia alugado. Era um corredor comprido e tinha 2 quartos, se não me engano, nesse corredor. Eu ficava correndo nesse corredor e eu via alguma coisa, via algumas figuras, mas eu também, nessa época, não dava tanta importância a elas, né? Eu via seres baixinhos que deveriam ter mais ou menos a minha altura, né? Talvez eles fossem um pouco mais altos que eu, né? Eu era um molequinho e eu via essas figuras. Mas nesse momento também eu via nas pessoas pontos de luz no corpo delas, né? E eu, na verdade, eu não conseguia entender o que era aquilo. Nessas figuras que eu via, eu também via, só que eu via figuras de luz maiores, eram como se fossem bolas, né? Mas para mim aquilo ali era uma coisa que eu não entendia de verdade e eu não dava a menor importância. Tanto eu não dava importância que eu comecei a contar minhas projeções astrais a partir dos 7 anos de idade. Porque nessa época eu acho que o meu recurso era muito pouco para eu entender algumas coisas, né? Eu vi aqueles pontos de luz, que depois eles foram aumentando de tamanho, obviamente. Eu comecei a vê-los um pouco maior, né? E eu lembro que nós tínhamos em casa uma pessoa que trabalhava lá. Ela era uma índia. E eu olhando essa índia, eu podia ver era uma bola, né? E essa bola ela era grande na parte baixa do corpo dela. E eu ficava olhando aquilo, sem saber direito o que eu estava vendo, né? Mas eu via que elas eram bolas com uma cor muito forte, né? Eram bolas pequenas, deviam ter uns 3 centímetros, 2 centímetros mais ou menos. E isso aí era uma coisa engraçada, né? Eu calculo que eu devia ter uns 4 anos e pouco, quase 5 anos de idade, né? Depois disso, eu comecei quando eu mudei para São Paulo, né? Eu comecei a ver com mais nitidez, né? Mas eu não tinha muita noção do que eu via, né? Então, eu já fazia projeções astrais após os 7 anos de idade, mas não tinha noção de que era isso, né? Eu sei que eu saía, fazia um monte de coisas, né? Mas eu não tinha noção. Depois, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a observar no espelho do banheiro da minha casa, que era na Rua Tutóia, comecei a observar essas bolas, né? E eu observava com mais atenção, mas sem saber o que elas eram na verdade, né? Eu não tinha muita noção disso. Era uma época que eu pintava muito, gostava de desenhar a beça, né? Gostava de conversar com as pessoas. E eu me lembro que tinha uma mesa, né? E essa mesa, eu ficava nela, né? Fazendo pinturas. E eu devo ter pintado essas bolas algumas vezes, né? Porque a cor delas era uma cor diferente.
era uma cor luminosa, bonita, né? Eu às vezes eu ficava olhando nos meus pais, no meu irmão, né? Tinha uma pessoa que morava com a gente também, que eu via nela, né? Mas eu não conseguia saber o que era, né? Não tinha noção do que era. Mas eu me dedicava muito à pintura, né? Eu adorava pintar porque, para mim, essas cores, né, que talvez eu visse melhor do que os outros, elas me faziam, sabe, pensar coisas diferentes, coisas maravilhosas. E então eu ia pintando, né? Eu fazia lá uma bolinha e enchia de cores, né, de tonalidades. Era isso que eu fazia, né? Depois, nesse mesmo local que eu morava, eu comecei a fazer um processo de descoberta de clarividência, né? Porque meu pai tinha um espelho no quarto dele, um espelho grande, né? E o dia que eu fui lá, eu fiquei olhando no espelho e eu vi alguma coisa, né? Depois eu falei, poxa, mas dá para ver mais coisa nesse espelho, né? E eu comecei a parar, sentar lá, quando os meus pais saíam, né? E ficar olhando. E aí eu vi muita coisa. Mas eu via principalmente rostos, né, de pessoas, e via a luminosidade que havia à minha volta, né? Mas a primeira vez foi meio assustador, né? Eu até caí da cadeira, saí correndo, né? Fiquei uma semana sem me olhar, mas o espelho para mim tinha passado a ser um negócio que, apesar de terrível, né, ele me deixou com muita curiosidade. E quando eu me olhava no espelho, eu via na minha testa era uma bola de luz, mas era muito fraca. E sobre a minha cabeça também eu via. Na minha garganta eu também via, né? Então, eu ficava um pouco impressionado com isso, porque eu falei, caramba, eu não sabia que aquilo, eu ia descobrir que no futuro aquilo seriam chakras, né? Mas eu não conseguia ter essa ideia, né? Então, eu olhava, achava que era alguma coisa espiritual, e para mim estava encerrado o caso, né? Coisas espirituais são coisas espirituais, e eu não conseguia ligar que aquilo ali eram os chakras e que todas as pessoas têm chakras, né? E os chakras ficam no corpo inteiro, né? Mas com o tempo, isso foi passando um tempo, né? Nós mudamos para vários lugares, fomos para Manaus, né? Voltamos para São Paulo e eu comecei a ver mais coisas, né? E conforme eu ia vendo coisas, eu ia descobrindo determinadas coisas espirituais. Mas eu só consegui determinar que aquilo realmente eram chakras, eu já tinha uma idade um pouco mais avançada, né? E eu comecei a ver com mais nitidez e com as divisões que cada chakra, na verdade, tinha. Isso é uma coisa engraçada, porque eu via todos os chakras, né? E quando eu ia tomar banho, eu também observava que existia um chakra básico, né? Um chakra na parte sexual, mas que eu não dava tanta importância para ele, né? Eu nunca dei importância nessa época real aos meus chakras.
Eu achava que eram chakras simplesmente, né? Eram bolas, na verdade, né? E eu fui procurando ler, aprender, né? Até que uma época eu fui num local, no centro da cidade, né? Na editora O Pensamento, e lá eu comprei um livro que eu acho que o nome do livro era Chakras mesmo, né? E esse livro, ele me trouxe algumas informações. Eu comecei a ler aquele livro, eu falei, caramba, esse negócio que eu vejo são chakras mesmo, né? Que eu não sabia o nome deles, não sabia que eram chakras. E aí eu comecei a pesquisá-los de uma forma cada vez mais intensa, né? Para entender como é que eles funcionavam. Só que aí eu comecei a ver muito mais esses rodamuinhos em mim, né? Na minha cabeça, na parte superior da minha cabeça. Então eu falei, caramba, isso é uma coisa fantástica, porque eu ficava pensando que nós éramos isso, né? Nós éramos essa configuração energética, né? E que provavelmente nós conseguiríamos fazer milhares de coisas com elas. Mas eu não tinha tanta sabedoria assim, não tinha tanto composto intelectual para poder fazer coisas que fossem diferentes, né? De qualquer forma, eu gostava muito de jogar futebol. Eu comecei a usar essa coisa que eu sabia no gol. Isso era uma coisa engraçada. Eu estive num campo de futebol, né, perto do círculo, no círculo militar que tinha em São Paulo, e eu ficava vendo o pessoal no campo de futebol jogando bola, né, e eu fiquei vendo um goleiro jogar, né. Ele era um goleiro relativamente bom, e eu fiquei olhando ele e falei, caramba, eu acho que eu vou conseguir fazer isso também. E eu comecei a jogar futebol na linha e no gol, obviamente, e quando eu jogava no gol, eu podia prever as coisas que iam acontecer. Então eu conseguia fazer as minhas defesas de uma forma muito mais tranquila, porque eu conseguia ir para o lado que a bola estava sendo chutada. Isso era uma coisa interessante para mim, foi muito interessante e foi muito real também. Mas isso tudo por conta do trabalho que eu fazia com os meus chakras. Eu conseguia perceber as coisas, creio eu, através do meu chakra frontal, com um certo tempo, né? Eu sabia o tempo que as coisas iam acontecer. E isso aí para mim era uma coisa fantástica, né? Porque eu conseguia, além de fazer projeções astrais, eu conseguia ter uma visão e uma percepção muito alta da própria coisa que ia acontecer ali, né? Eu via espiritualmente os espíritos correndo, eu via a intenção que o cara ia chutar, eu via um monte de coisa. E o pessoal achava que eu era muito bom. Na verdade, eu não era tão bom assim. Eu achava que eu não era tão bom. Eu achava que eu tinha uma competência em resultado dessa minha percepção, né? Essa percepção que naquela época me era dada pelos próprios chakras. Então eu fui continuando a me desenvolver nesse sentido, aprendendo muito sobre eles, para poder descobrir mais, né? Fazer mais coisas, principalmente usar muito mais a minha capacidade de utilizá-los na pintura, que eu gostava de pintar, né? Então, quando eu ia pintar, eu olhava a natureza, eu via coisas na natureza, as cores de uma forma um pouco diferente, apesar de naquela época eu ainda sentia um pouco do sabor das coisas, né? Mas depois eu perdi, eu não conseguia mais sentir o gosto. Eu ia na casa das pessoas, via flores,
via borboletas, via as cores das coisas. Como eu via de uma forma diferente, eu conseguia gravar bem, né, e depois pintar aquilo. Mas esse processo todo da minha vida foi um processo de aprendizado mesmo, né? E também eu sei que foi de esforço da minha parte, né? Porque se eu não me esforçasse para fazer isso, eu não teria conseguido entender nada da vida, né? Mas isso para mim foi muito importante.